Gente, quem está vindo pela primeira vez, nós estamos na terceira aula hoje, nós estamos hoje na terceira aula sobre o assunto da história de Israel. E hoje nós vamos falar de algumas coisas também que são importantes e necessárias, porque se nós aprendermos a origem de como tudo começou, como tudo iniciou na Bíblia, na Palavra de Deus, você vai ter mais facilidade de compreender. Por exemplo, a partir desse estudo, e hoje nós estamos terminando aqui de falar sobre a origem do povo israelita, a origem do povo judeu, do povo hebreu, você vai conseguir ao longo do tempo discernir e aprender, saber quando a Bíblia trata do Reino do Norte, o Reino do Sul, Judá, Jerusalém e por aí, e aí por em diante, por diante. Então, mantenha sempre a sua Bíblia aberta. Nós estaremos lendo alguns textos, como de costume. O irmão Richard vai estar passando o microfone para quem for ler. Quem for ler, levanta a mão, a gente quer levar o microfone até você, até porque esses estudos estão sendo gravados, estão indo para a internet. Nós temos ali já de primeira mão, quem aqui conhece o Mapa Mundi? Você já viu o Mapa Mundi? O Mapa Mundi todo mundo conhece, desde o tempo do primário, colegial. E aquele ali, se nós pudermos dizer, se assim nós pudermos identificar, era o Mapa Mundi da época de Noé, da época dos antepassados. Nós temos ali acima a Ásia, do lado esquerdo, do meu lado esquerdo da tela, nós temos a Europa, e do lado direito nós temos isso, Giliade, vai acompanhando aí comigo, a África. Ou seja, quando a terra é distribuída, quando os filhos de Noé são distribuídos, Noé disse: olha, cada um pegue uma porção da terra. E é bom até a gente lembrar também que essa porção da terra é a terra daqueles tempos, não é como era hoje, mas assim podemos identificar que era a divisão do Mapa Mundi da época. E aí os filhos de Sem vão para a Ásia, e daí você já tem uma noção de que os asiáticos também são judeus, e os asiáticos são descendentes da geração de Sem. Os europeus estão ali ao lado esquerdo, que são os judeus da Europa. Nós não vamos aqui entrar em detalhes sobre o tipo de judeus que temos hoje, mas do lado esquerdo nós temos ali um dos filhos de Noé, que é Jafé, e do lado direito, do meu lado direito da tela, está os filhos de Cã, que foram para a região da África. É uma região mais árida, uma região mais calorosa, mais difícil, E aí nós temos ali naquele gráfico, segundo historiadores, após o dilúvio, o mundo passou a ser dividido dessa forma. Quando é que o mundo passou a ser dividido? Após o dilúvio. O dilúvio passou a ser dividido assim: os filhos de Jafé são pais, Jafé pai dos europeus, que se engloba os persas e os indianos e os indo-europeus. Os descendentes de Cã, Cã foi o pai dos africanos, e os descendentes de Sem foi pai dos semitas, que são os judeus árabes. E aí nós temos ali Sem, dele se originou os hebreus, os caldeus, os assírios, os elamitas e os sírios, descendentes de Sem. Então aquela primeira coluna dos descendentes de Sem, todos eles moravam na região da Ásia. E aqui eu quero abrir um parêntese para dizer para você que quando Paulo ia pregar, quando João escreve as 7 igrejas da Ásia, ele escreve naquela região para os descendentes de Sem: hebreus, caldeus, assírios, elamitas e sírios.
né? Aí temos os descendentes de Cã, que são cananeus, egípcios, filisteus, hititas e os amorreus. E aí nós temos uma classe que é considerada uma classe mais nobre, que são os descendentes de Jafé, que já são os gregos, os trácios, os citas, os frígios e os medos, tá? Então nós começamos aqui a ter uma noção de como a raça humana ela é distribuída. Por que que isso é importante, gente? Porque a partir de agora, quando você começar a ler a Bíblia, você vai começar a se direcionar, tá? Então é muito importante. Essa primeira fase da história de Israel fala sobre isso. E como todos nós sabemos, Abraão gerou a Ismael, de onde descendem os árabes hoje. Por que que Abraão gerou a Ismael? Porque na tentativa de almejar, de concluir a promessa de Deus, todo mundo sabe que ele e sua esposa Sara querem dar uma descendência de qualquer forma para Abraão, para dar continuidade à linhagem. E aí então a gente sabe da história, o filho da promessa era Isaac, mas Abraão se casa com a egípcia Agar e dela nasce Ismael, que dá origem aos árabes. Esse conflito que a gente vê mais para frente, nós vamos estudar esse conflito que temos hoje, e até eu trouxe alguns mapas aí sobre a divisão da faixa de Gaza. Não que nós iremos falar sobre a faixa de Gaza hoje, mas você vai ver um pouquinho como é que se esbarra justamente nessa divisão de terras. Então Abraão gerou a Ismael, de onde descenderam os árabes. Mas Abraão também gerou a Isaque, que é de onde descendem os israelitas. Depois de Abraão, temos a consecutiva descendência. Dele veio Isaque. Isaque teve 2 filhos, filhos gêmeos, Jacó, de onde descendem os israelitas, e Esaú, que em hebraico o nome é Iesu, tá? Esse é Esaú. Jacó é Yaakov, e Esaú é Iesu. Isaac teve 2 filhos, Jacó e Esaú. A palavra Esaú é Iesu, que quer dizer peludo. Esaú peludo, que é de onde descendem os edomitas. Olha como vai puxando o primeiro descendente, que é Iesu e Esaú, o seu nome quer dizer peludo, de onde descendem os edomitas. Já em contrapartida, a palavra Edom significa também vermelho. Edom significa vermelho ou ruivo, tá? No hebraico a palavra Edom significa vermelho ou ruivo. Então toda palavra do original bíblico, principalmente quando se diz respeito ao hebraico, ela tem o seu significado. A palavra Edom significa vermelho ou ruivo, apontando para o barro, que no hebraico o barro é Adamar. Será que você consegue ligar alguma coisa com essa palavra Adamar? Alguém quer tentar? Se veio do barro, se veio da terra, se é vermelho e tem o nome Adamar, Adão, exatamente. A palavra Adão no hebraico é Adam.
Adão. Então, quando a gente fala Adão, quando o judeu fala Adão, ele está falando vermelho, ruivo, barro, né, terra, pó. E daí nós temos outra palavra. Gente, você pode observar que quando você começa a estudar o original, e eu quero incentivar os nossos alunos, né, os irmãos que estão aprendendo teologia, estão afincos nessa jornada, toda palavra ela vai puxando. Então, dessas palavras derivadas, temos uma outra palavra no Antigo Testamento que é idumeus. Existia um povo chamado de idumeus, que no Novo Testamento, aqui eu vou apagar, porque eu vou ter que escrever mais para vocês, tá? Por que é importante, é necessário passarmos por isso? E quem às vezes perdeu as outras aulas, eu aconselho que vá na internet para assistir, para acompanhar, porque nós falamos bastante sobre o significado de várias palavras, e hoje nós estamos trazendo mais significados. Quem são os povos idumeus? Bem, se a palavra Edom, no hebraico, significa vermelho ruivo, apontando para o barro, e a palavra barro é Adamar, que aponta para Adão. Os idumeus, lá no Novo Testamento, não no Antigo Testamento, são a dinastia dos Herodes, que são os emanescentes dos edomitas. Olha aí de novo, ó. Edomitas. Quem está anotando está pegando. É como se fosse um quebra-cabeça, gente. Então nós entende-se que os filhos... Alguém se lembra de quem vem essa origem? Quem era Iesu? Quem se lembra? Esaú, os descendentes de Esaú, esses descendentes dele vieram os Herodes. O livro de Malaquias, capítulo 1, alguém abra para nós, Malaquias 1, e o irmão Richard vai passar o microfone, versos 1, 2 e 3. Lembrando que nós estamos estudando a história de Israel. Malaquias 1, do 1 ao 3, né? Sim, senhor. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amados, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nós tens amados? Não foi Esaú, irmão de Jacó. Disse o Senhor, todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Amém. Outra pessoa lê para nós também Romanos capítulo 9, verso de número 3. Levante a mão para que o irmão Richard vá até você, por gentileza. Olha, Malaquias 1 diz assim: peso da palavra do Senhor contra Israel, pelo ministério de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos amaste? Não foi então Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó e aborreci, preste atenção no texto, e aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais. Ele os entregou aos dragões do deserto, animais do deserto. Agora Romanos capítulo 9, verso 13. Porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Romanos 9, 13? 13, desculpa, eu li errado. Eu entendi 3, desculpa. 9, 13.
como está escrito: amei a Jacó e odiei a Esaú. Exatamente. Olha só, aqui está uma coisa que nós precisamos nos deter a ela. Se o próprio texto, quem escreveu a carta aos Romanos, o apóstolo São Paulo, se ele escreve como está escrito, ele vai citando aí o texto de Malaquias: amei Jacó e odiei, e aborreci a Esaú. Agora eu quero explicar para vocês o que acontece aqui nesse caso. O que acontece é que uma profecia dada a Rebeca, depois que o Senhor visitou Abraão, nesse caso Abrão e Sarai, com a promessa de um filho. Então vem e nasce Isaque, que nasce como filho na velhice dos dois, e lhe deu o filho da promessa. Quem é o filho da promessa? Isaque. Agora, Isaque toma a Rebeca como esposa, e depois de 20 anos, eles ainda não tiveram filhos. Isaque e Rebeca levaram um período maior, depois de 20 anos não tem filho. O que Isaque faz? Isaque ora ao Senhor, e o Senhor o responde. Como é que o Senhor responde? Deixando Rebeca grávida de 2 meninos, dos gêmeos. Quando os bebês dentro dela, no ventre, eles começam a lutar, a se debater. É o que a Bíblia diz. E então ela, Rebeca, pergunta ao Senhor: Senhor, que conflito é esse dentro de mim? O que está acontecendo dentro do meu ventre? Lembrando que hoje, para nós falar de uma mulher que está grávida de gêmeos, é fácil. Ela faz o pré-natal e ela descobre, como é que está o andamento da criança. Dá para saber se é menino, menina. No caso, gêmeos. Mas nesse caso não. Imagine Rebeca há milhares de anos atrás, e a menina que era estéril, e agora se depara com esse conflito, essa luta dentro dela. E ela diz: Senhor, o que está acontecendo dentro de mim? Que guerra é essa? Que conflito é isso? Aí Gênesis capítulo 25, verso 23, eu vou ler para ganhar tempo. Ele responde, o Senhor responde a Rebeca na sua oração. Ele diz assim: 2 nações estão em seu ventre, e 2 povos de dentro de você serão separados. Preste atenção que isso aqui é muito importante. Quando você lê Malaquias 1 e você lê Romanos 9, 13, você automaticamente subentende que o Senhor separou. Ele teve um apreço maior com um e desprezou o outro, porque na verdade é o que o texto está dizendo, sim ou não? Mas se você ler Gênesis 25, 23, você vai ver que o Senhor diz para ela: minha filha, 2 nações estão dentro do seu ventre, estão dentro de você, e 2 povos sairão de ti, e 2 povos serão separados. Por que serão separados? Porque o Senhor preferiu separar para que houvesse a continuidade. Ele diz: um povo, aí que está o conflito de muita gente. Ele diz: um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Isso significa, gente, que Deus escolheu amar a um e odiar a outro antes mesmo que eles nascessem. É uma pergunta. Deus não disse em momento nenhum que odiava Esaú, o homem. O texto que Paulo citou, que nós lemos na carta aos Romanos, citou que refere-se a Malaquias, dada anos após o nascimento de Esaú. O que significa que o Senhor simplesmente disse a Rebeca que o mais novo seria o cumprimento da promessa que veio a Abraão. Ou seja, aquele que iria cumprir a promessa dada a Abraão seria o mais novo. E a promessa foi feita que com o nascimento de Jacó e Esaú, 2 nações se formariam a partir de seus descendentes. Então, Jacó se tornou Israel, todo mundo sabe disso. Deixa eu apagar aqui. Com o nascimento de Jacó, a promessa foi feita que com o nascimento de Jacó e Esaú, 2 nações se formariam, e Jacó se torna
Israel. Por quê? Porque o próprio Deus muda o nome de Jacó. Como Deus muda o nome de outras pessoas também, como de Abrão para Abraão, que é pai de muitos. Quando ele se torna Abraão, ele se torna pai de nações. É uma diferença, né? Mas agora Deus falou: não, vou formar você, vou fazer de você pai de nações. Eu vou te dar um outro nome. Foi a mesma coisa que acontece com Jacó. Jacó agora não se chama mais Jacó. Dentro da cultura judaica isso era muito natural. O próprio Deus vem realizando isso. E agora Jacó se torna Israel e Esaú, pai dos Edomitas. Então vamos lá. Em suma, nós temos aí dessa primeira parte, ou desse terceiro capítulo, desse terceiro vídeo, encontramos a origem dos nomes do povo judeu. Eu vou testar a sua memória agora. Por que a gente teve que passar por esse caminho para mostrar para você? Porque tem gente até hoje, talvez não todos, obviamente que não todos, mas uma boa parte dos irmãos, pergunta: por que os judeus são chamados de hebreus? Por que eles são chamados de israelitas? Por que eles são chamados daquilo? A origem está aí daquilo que nós falamos. Então, nós vamos lá, testando a sua memória, ou o seu lápis curto, pequeno, né? De Éber. Já deu uma dica, né? De Éber surgiram os... Alguém quer... Hebreus. Very good, Brenda. De Éber surgiram os hebreus. De Jacó, fácil, né, gente? De Jacó veio quem? Israel. Tá. Ok, se de Éber vem os hebreus, se de Jacó vem os israelitas, de onde vêm os judeus? Nós sabemos que dos hebreus vieram, de Éber veio os hebreus, de Jacó veio Israel. E os judeus vieram de quem? Alguém se arrisca? O quarto filho de Jacó. Como chamava o quarto filho de Jacó? Judá. Pronto. Então temos aqui, se alguém porventura te perguntar: por que na Bíblia por que a gente fala hebreus? Porque são filhos de Éber. Por que fala de Israel? Porque é filho de Jacó, Deus mudou o nome dele. E por que eles são judeus? Porque eles são da quarta linhagem, ou seja, do quarto filho de Jacó, que era Judá. Mostra para mim, Gileade, por gentileza, o mapa de número 11. Está ali o que nós acabamos de falar. De Noé veio Sem, Cã, Jafé. Algumas versões bíblicas você vai encontrar sem Cã e Jafé. De Sem vem Éber, Gênesis 10, 21, referência bíblica. De Éber vem os hebreus. Deles vem Abraão, Isaac, Jacó e Israel. E os filhos de Israel, ou seja, os filhos de Jacó. Rúben, nessa sequência: Rúben, Simeão, Levi, Judá, olha lá o quarto filho, tá? Dan, Naftali, ou algumas pessoas falam Naftali, Gade, Asser, Issacar, Zebulon e os dois últimos, José e Benjamim. Põe para mim o mapa, esse é o 11, põe o 12, isso, está aí novamente, isso, aí tem as esposas, com Leia, ou Lia, tá? Em algumas versões da Bíblia você vai encontrar Lia. Nós temos o Rúben, o primogênito, depois vem Simeão, depois vem Levi, Judá, Isacar, Zebulon e Diná, uma moça, uma mulher, tá bom? Depois, com a segunda esposa, Bila, temos Dan e Naftali, ou Dan e Naftali. Com a terceira esposa de Jacó, temos Gade e Asser. Esposa de Jacó com Zilpa, temos Gade e Asser. E por fim, mapa de número 13, abre para nós, para ficar melhor para você ver, os 12 filhos de Jacó. Agora, o que eu acho interessante
é que aí nós temos a origem das 12 tribos de Israel, tá? Lembrando que todos os filhos de Jacó deles são formados as 12 tribos de Israel. De Sara e Abraão saiu Rebeca e Isaac. Saiu Isaac casa com Rebeca. Rebeca tem Esaú e Jacó. Depois Jacó vai fazendo a sua prole: Lia, Raquel, Bila e Zilpa. E lá embaixo temos Rubem, Levi e Isacar, praticamente o mesmo gráfico. Diná, Simeão, Judá, Zebulon. Depois, com a esposa Raquel, ele tem José e Benjamim, o mais querido e primogênito filho de Raquel. Com Bila tem Dan e Naftali. Com Zilpa, Gade e Asser. Se der tempo, vamos falar sobre se as tribos ainda permanecem. Não, a ênfase em José. Deixa eu pegar o que a gente tem aprendido nesses dias, gente. Eu quero aproveitar a sua deixa para acrescentar que nós temos que continuar seguindo firmes os propósitos de Deus, porque quando a pastora que ministrou esse final de semana falou sobre a questão de aborto, que seja espontâneo ou de qualquer outra forma, a perda, e aqui eu quero trazer para o contexto bíblico. Olha para mim, jovens, quando Faraó manda matar os primogênitos do Egito, ele estava na intenção de matar a prole, os descendentes, porque quando uma criança morre, não morre só uma criança, morre gerações, que o intuito do diabo era impedir o nascimento, o surgimento do Messias. Então José, quando ele passa por aquele período que todo mundo, quando lê na Bíblia, vê ele na cisterna, vendido pelos amalequitas, passa na casa de Potifar, vai para a prisão, tudo isso era um processo para que ele assumisse o governo de uma das maiores nações da terra. E se você ler lá Gênesis, a história de José, no final ele fala para os irmãos assim: olha, não se preocupe, eu não estou eu não estou com depressão, não estou preocupado, não estou culpando a Deus, porque se eu não passasse pelo que eu passei, hoje vocês estariam mortos. Hoje vocês não estariam aqui. Então a questão de vocês estarem aqui é que Deus utilizou da minha pessoa. Gente, nós precisamos entender isso. Deus sempre vai usar alguém para fazer alguma coisa. Deus sempre vai utilizar uma pessoa. E Deus não está querendo matar a gente. Se José tivesse essa mentalidade que os crentes do século 21 têm, José ficaria depressivo, ficaria com ansiedade, ficaria, iria culpar a Deus. Todo processo que passamos na nossa vida, seja ele bom ou mal, tem um propósito de Deus. Eu perguntei para Deus: Deus, por que isso? Por que eu tive que passar por isso? Hoje eu entendo por que eu precisei passar por aquele processo. José está sendo grifado ou circulado ali para que nós focalizemos nele, que Deus tinha um propósito único e exclusivo através da vida de José, que é dar continuidade aos filhos do pai dele, a geração de Jacó. Porque, gente, veio fome sobre a terra. As nações da terra vinham comer e comprar do Egito. Se Deus não revela a ele o sonho, se Deus não dá para ele a revelação das vacas magras, vacas gordas, espigas magras, espigas gordas, quem é que iria fazer o que ele fez, a ponto de ele chegar, todo mundo sabe a história, chega diante de Faraó e diz assim, ele conta tudo para Faraó: essa é a revelação do teu sonho, e ele era um homem humilde, gente. José tinha humildade no coração. Faraó, coloque um homem da sua confiança, coloque um homem que tenha sabedoria, coloque um homem para administrar a entrada do Egito, os cereais do Egito. E Faraó diz assim: esse homem é você, José. Não vejo outra pessoa a não ser você. Quando a gente passa por esse processo, Deus está dizendo assim: eu vou te colocar num lugar aonde eu vou honrar o meu nome na sua vida. Então quando você passar por um processo doloroso, árduo, difícil, tenha certeza, acredite na sua alma, Deus está preparando você para sustentar, para dar vida, para dar continuidade a alguém. Amém, gente? Amém. Mapa 12, tenta o mapa 13 para nós, por gentileza.
É o que estava? Então coloca o mapa 2 agora, por gentileza. Mapa 2. O que nós vamos ver agora no mapa 2? Depois você coloca o mapa 3, mas vamos segurar o mapa 2 para mim, por gentileza, Giliade. Tá aí. Mapa 2. Alguém já abra para nós Êxodo capítulo 13, verso 17 e 18. Nós vamos ler esse texto. Observe ali. Observe que Israel, agora nós estamos falando do Êxodo, tá? Nós saímos da origem do povo hebreu, saímos da linhagem de Noé, já passamos lá na frente, e agora a gente está vendo o povo de Israel que foi para o Egito, e ali ficou 400 anos, escravo e tal. E houve o que nós sabemos. Deus ordena a Moisés que saia e vá para uma terra, tá? E ele dá uma ordem. Observe que Israel, ali, vocês conseguem ver? Número 1, põe para mim, Giliade, com o mouse. 2, 3, é de onde o povo de Israel vai saindo. Observe que se Israel, vou dizer novamente, se Israel passasse entre a terra de Gósen pelo caminho de Gaza, olha o trajeto, nos pontos pretos, você está vendo ali, ó, o povo de Israel sai da região de Gaza, e ali nós temos Ramsés, Tanis, Pitom, que também é uma região de rios, Sucote, Piairote, passa quase na beira, né, do deserto de Etã, passa em Mara, águas amargas. A palavra em hebraico Mara é amargura, tá? Então por isso, passa nas águas de Mara, ali na região de Mara, Elim, deserto de Sim, Refidim, deserto do Sinai, lá no 9, Monte Sinai no 8, vai subindo o acampamento do deserto, ali, passa em Ezion-Geber, deserto oriental, Edom, passa por Cádiz Barneia, dá uma volta, vai comigo ali do 11, Giliade. Eles param em Ezion-Geber, e aí sobem pela esquerda, subindo pelo rio do Egito, passando pelo deserto de Parã, e vão ao deserto de Sim. Eles enfrentam 2 desertos, região de Cádiz Barneia, vão descendo novamente, vão aonde eles estavam, Ezion-Geber, vai para a terra de Edom, passa pelos Moabitas. Olha aí, quando você começa a ler a Bíblia, você vai começar a ver que aonde eles enfrentam aqueles conflitos, aquelas matanças, porque são tudo cidades que eles vão tentando conquistar. Cada cidade que eles entram, são inimigos que eles se deparam, porque o número era grande. Gente, vou falar aqui, eram 600 mil homens. 600 mil homens. Por que a Bíblia diz 600 mil homens? Porque a Bíblia não contabiliza naquela época, eles não contabilizavam, ou seja, não contavam nem mulheres e nem crianças. Bem, se nós temos, deixa eu voltar para a tela do computador aqui para os irmãos me enxergar. Se nós temos 600 mil homens, e se porventura, vamos dizer, né, vamos fazer aqui uma conjectura, que cada um desses homens fossem casados, porque já que não conta mulheres e crianças, 600 homens adultos. Se são 600 homens, 600 com 600 são quantos? 1.200.000, só de casais, fora mulheres e crianças. Naquela época não tinha contraceptivo, obrigado. Não havia isso. Então eles provavelmente tinham vários filhos. A história diz, os estudiosos, os biblicistas falam que era uma média de 3,5 milhões de pessoas. Você já pensou o que é 3,5 milhões de pessoas? É muita gente. Aí quando eles chegavam na região, imagine, a gente vem de caravana, você pega a sua família, ou chama os amigos, vamos fazer uma festa, e vamos passear, vamos andar, vamos dar uma volta. Chega lá aquele grupo de gente, ou vem para a igreja, nossa, que tanto de gente. Você já fica assim impressionado, a vizinhança fica impressionada. Agora imagina, 3,5 milhões de pessoas chegando numa cidade. O povo ficava louco, esse pessoal vai nos matar. Então havia muito conflito entre as terras. Agora o que eu quero que você entenda, e
que você observe comigo, põe o próximo mapa. Eu acho que é o mapa 3. É o mesmo mapa, é a mesma trajetória, o gráfico é diferente. Isso. Você sabe o que eu quero observar? É o trecho, está vendo lá aquelas setas vermelhas? A lógica é o seguinte: se eles saíssem de Sucote e atravessassem, seria questão de dias, talvez no máximo semanas. Alguém, curiosamente, semana passada, acho que foi o irmão Jonathan, pesquisou, e qual que é a distância que o povo de Israel fez nesse percurso, irmão? 1.850 quilômetros que eles andaram. Só que quando eles chegaram ali na região de, deixa eu ver, não está no mapa, tem um mapa aí que vai mostrar, eles ficaram 30 anos na região de Cades Barneia. Quando eles passam, eles ficam por quase 30 anos só nessa região. Por isso que eles levaram 40 anos para chegar na terra. Agora, detalhe, você observou o detalhe? Que se eles não tivessem dado essa volta e tivessem passado aonde está ali, de Sucote, de Ramsem e Gozen, eles chegariam lá um pouco mais rápido, você não acha? Vamos ler Êxodo, preste atenção o que a Bíblia vai dizer. Vamos ter a resposta agora em Êxodo capítulo 13, versos 17 e 18. Alguém leia para nós. E aconteceu que, quando o Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus. Segura aí. Quando Faraó liberou o povo, observe o que o texto está dizendo. Quando o Faraó, depois de tanta insistência, de tanta luta, falou, vai, mas não vai com a vontade dele, você sabe disso, vai contra a vontade dele. Quando ele liberou, quem é que não deixou? Prossiga o texto. Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus. Deus não os levou pelo caminho de onde? Da terra dos filisteus. Olha lá, da região de Gozen, passando ali por Arábia Pétrea, é o caminho da terra dos filisteus. Prossiga o texto. Que estava mais perto. Que estava o quê? Mais perto. Por que agora? Responde. Porque Deus disse, para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra, e tornem ao Egito. Para que o povo não se arrependa, gente, vendo a guerra contra os filisteus, retornem para o Egito. Agora a pergunta que não quer calar é o seguinte: esse trajeto todo, será que eles não se arrependeram? Sim ou não? Claro que sim, várias vezes reclamaram com Moisés: Moisés, por que tu nos tiraste da terra do Egito? Estamos com saudade dos pepinos, das cebolas. Em outras palavras, estão com saudade de ser chicoteado, de ser humilhado, de ser escravo. E o Senhor sabia que mesmo passando por esse trajeto mais longo, haveria reclamação, haveria murmuração, eles iriam questionar a Deus, mas ainda assim foi muito melhor do que passar pelo caminho dos filisteus, porque a luta ali seria mais aguerrida, ali o negócio seria mais provado. Amém, gente? Estão entendendo? Vai ler o 18? Pode ler. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. Isso aí. Deus fez. Quando alguém perguntar para você, quem é que fez o povo rodear? Você já sabe. Deus fez o povo rodear a terra. Tinha um propósito, gente. Mapa de número 14, por gentileza. Sim, senhor. Foi muito engraçado, né? Porque no meio desse caminhado dele, gerações e gerações. Com certeza. Foi nascendo um menino, morrendo gente. E o mais triste desse êxodo, ou dessa trajetória, desses 3,5 milhões de pessoas, pessoas, é que apenas 2 entraram na terra prometida. Você pode me perguntar, pode falar. Eu tenho uma curiosidade, pastor, sobre um outro mapa aqui. Qual era o número do outro mapa? Quando Moisés abriu o mar vermelho. O trecho, né? Qual o trecho dessa caminhada? Lá no início. Lá no início. Mas só que nós estamos vendo aqui de cima do satélite.
Aquele trecho que para nós parece pequeno é largo, é grande, mas Foi logo no começo. foi logo no início lá, foi logo no início que eles atravessaram. Foi logo no início, gente, porque é o trajeto dessa primeira fase deles que eles saem ali da região de Gósen, ali onde está ali Sucote, mais ou menos. E eles atravessam o Mar Vermelho ali. Ah lá, tem até uma foto lá, ó. Ah lá, a foto lá em cima lá. Tem até uma foto lá em cima ali, eles atravessam ali e vão passando pela região de Mara, Elim, Refidim, Sinai. Tá uma foto do Sinai, tá bom? Obrigado. Sim, senhor. É bom ter falado isso aí. Eu disse o outro mapa, 14, não, não precisa fazer o 14 que eu vou ver. Mapa 15, por gentileza. A gente ganhar tempo. 15. Tá aí mais um outro exemplo das 12 tribos de Israel. Cada um deles tinha o seu símbolo, né? Temos ali Axé, Benjamim, Dan, Gade, cada um com seu símbolo. Naftali, Ruben, Simeão, Shimeon, Judá, que é representada pelo um leão, Levi, que é representada pelo um altar de incenso, uma pia do lavatório. José era representando as espigas, olha lá, entendeu? Então cada representatividade, quando você olha para a Bíblia, as coisas, símbolos, nomes, desenhos, tudo tem uma origem, gente, tudo tem uma origem. Agora eu vi ali uma imagem, que é a imagem dos descendentes de Naftali, né? Parece um bode, um carneiro, tá? O que o diabo faz, o inimigo? Ele tenta pegar as coisas que são de Deus e pervertê-la, corrompê-la. Hoje, nos nossos dias, nós temos símbolos, né? Por exemplo, o símbolo hoje a gente conhece como arco-íris, né? Quem conhece o arco-íris? Mas biblicamente não é arco-íris, é arco celeste. A palavra arco-íris já vem da mitologia, já vem do zodíaco. Então essas coisas similares ao que estão na Bíblia é uma cópia que o inimigo, que as trevas quer deturpar, quer adulterar, tá bom? Então, mas tudo tem um princípio, tudo tem uma origem bíblica. Esse é o mapa 15, agora vamos para o mapa 16, por gentileza. Essa é uma imagem ilustrativa, tá, gente? É apenas uma imagem ilustrativa. E eu vou falar das tribos que foram encontradas, ou supostas tribos, tá? Que foram encontradas. Você vai entender. Pode deixar a imagem na tela enquanto eu vou falando. Nós aprendemos sobre a origem dos hebreus, israelitas e judeus. Muitas pessoas perguntam, talvez seja uma pergunta sua também, que vai nos assistir ou que está aqui na igreja. Onde foram parar as tribos de Israel? Bem, nós temos uma resposta plausível, né? Até a época do Novo Testamento, sabiam-se onde se encontravam essas tribos. Por exemplo, Lucas capítulo 2, verso de número 36, a profetisa Ana, ela é indicada em Lucas 2:36 como vinda da tribo de Asser. Então Ana, ela é oriunda da tribo de Asser. Em Romanos capítulo 11, verso 1, e Filipenses capítulo 3, verso 5, Paulo indica que ele pertencia à tribo de Benjamim. Então anote na sua Bíblia, estudiosos, amantes, Paulo, ele é oriundo, ele é descendente da tribo de Benjamim. Então, até mais ou menos o período neotestamentário, nós entendemos que existiam ainda alguns remanescentes das tribos de Israel, tá? Porém, o que acontece? Desde a diáspora, tá? Da época do imperador Tito, o que é diáspora? Diáspora é a dispersão do povo de Israel, eles se separaram. Eles passam por vários exílios, eles passam por várias separações, até a partir do ano 70 depois de Cristo, até Adriano, e a partir de 135 depois de Cristo, a sequência de deslocamentos,
tá? De movimentos, de separações forçadas, de ocultação de identidade. Porque vejam só, depois da morte de Jesus, falar que era descendente da tribo de Judá ou de uma tribo dos judeus era a maior causa, era a maior perseguição. Então isso também fez com que muitos desaparecessem. Ocultação de identidade, surtos de novas conversões, especialmente entre nacionalidades que não tinham Jacó agora como seu ancestral comum. Então tornou-se cada vez mais difícil aos judeus reconhecerem as quais tribos eles pertenciam. E é por esse motivo que dentro do judaísmo considera-se judeu. Isso aqui é muito interessante e muito importante você saber. Dentro da cultura judaica, só é considerado judeu de verdade aquele que é filho de mãe judia e não do pai, tá? Ao contrário do que se deveria esperar. Porque nós, até ele sendo de forma patriarcal, poderia dizer, mas só é considerado dentro da cultura judaica, dentro do judaísmo, judeu de verdade, aquele que é descendente, que tem a mãe que é judia, não o pai. Atualmente, os judeus apenas preservam a sua vinculação enquanto uma tribo, ou seja, aqueles que são chamados de Cohen, né, da linhagem que vem da linhagem sacerdotal, são descendentes, só esses que são descendentes de Arão. Então, se você pegar a árvore genealógica ou sobrenome, todo aquele que tem o sobrenome Cohen, esse é considerado descendente da linhagem sacerdotal, porque preservaram a sua descendência vindo de Arão. Os judeus perderam a identidade tribal, mas se mantém a identidade até hoje religiosa. A comunidade dos samaritanos é uma comunidade sobrevivente, não reconhecidos da mesma religião que os judeus. A gente sabe da história, os samaritanos não eram considerados, porque eles não reconhecem também dentro da Torá ou na Torá como escritura, e fazem dos seus ritos no Monte Gerizim e não em Jerusalém. A grande guerra, a grande briga, o grande conflito entre os judeus, Israel e os da tribo de Judá com os samaritanos, é porque os samaritanos não reconhecem a Torá como escritura e fizeram no monte chamado Gerizim, os seus rituais, as suas festas, os seus momentos de adoração. Ao invés, preste atenção que uma coisa vai ligando com a outra, ao invés de subir a Jerusalém para adorar, eles iam para o Monte Gerizim. O Monte Gerizim é uma das mais altas montanhas da Cisjordânia. O Monte Gerizim era considerado sagrado para os samaritanos. Quando os judeus regressam do exílio, né, porque quando na diáspora sai todo mundo, corre todo mundo, houve uma dispersão na época do imperador Tito, do exílio, e aí os judeus, quando voltam para a região de Israel, eles assumem o Monte Gerizim como seu lugar de adoração, sendo que o lugar de adoração não era o Monte Gerizim, mas sim Jerusalém. Por que acontece isso? Porque quando eles regressam do exílio, eles sobem para essa região e ali constroem o seu altar de adoração. Mapa 17, por gentileza. Está ali a região de Israel. Do lado direito nós vamos ver novamente Israel ali no centro. Tem o Rio Jordão ali. Jerusalém cá embaixo. O Mar Morto aqui embaixo também. Lá em cima, do lado esquerdo, temos o Monte Carmelo. Temos ali a região de Tirza. E ali onde está a região da Samaria e a região de Shechem, é ali que é a região do Monte Gerizim. Essa construção do lado esquerdo ali
é uma construção do templo, hoje já está carcomida pelo tempo, né? E já não existe mais. Se você for em Israel, você vai andar nas ruas de Israel e você vai ver que tem a Israel moderna e tem a Israel antiga. Mesmo a Israel antiga, quando você anda por ela, ela não é tão antiga assim. Israel, Jerusalém hoje, o centro, a cidade, a capital ali onde a gente está falando, ela é camadas em cima de camadas, né? Uma hora, quando a gente tiver um tempo, vou tocar um vídeo para vocês, mostrar algumas coisas. Israel é feita de camadas, porque eles vão reformando, vão renovando aquilo ali, porque aquilo ali tem milhares de anos, entendeu? Vai construindo ruas em cima de rua. Hoje nós não temos asfalto, que às vezes fica carcomido pelo tempo, destruído, eles vêm e fazem o asfalto novo. É a mesma coisa. Temos construções, casas. A casa de Pedro, por exemplo, é lá embaixo, porque o tempo vai soprando, as ruínas vão vindo, o vento vai trazendo poeira, terra. Então aquele ali está um templo que era o templo aonde os samaritanos adoravam. Mapa 18, por gentileza. Está ali uma construção lá em cima do monte Gerizim, são restos, são ruínas. Tem ainda parece que uma elevação ali, uma construção ali, mas aquela construção do lado esquerdo, ela é nova, ela não é dos tempos desse povo, dos samaritanos, da época ali de Jesus, João capítulo 4, mas sim aqui do lado direito, onde você está vendo as ruínas, tá? Esse é o Monte Gerizim. Possivelmente esses samaritanos remanescentes das 10 tribos de Israel, mas certamente não são os únicos, ao passo que as populações dos judeus dispersos desde a Etiópia até a China sejam descendentes convertidos bem posteriores. De cima do monte, gente, do cume do monte Gerizim, aí nós temos uma outra imagem, deixa eu colocar aqui para você, não vai dar para falar tudo, eu vou parar por aqui. Coloca o mapa 19, por gentileza. De cima do monte, eu acabo aqui, quer do Gerizim ou quer do monte Ebal, são 2 montes ali, tá? Nós estamos vendo ali a cidade de Sicar. Semana que vem eu vou falar sobre a cidade de Sicar. Nós estamos vendo ali a cidade de Sicar do meu lado direito, Monte Ebal do meu lado direito também da tela, a cidade de Shechem, depois eu vou falar para você. Do lado esquerdo temos lá o Monte Gerizim, é onde os samaritanos, quando vieram da diáspora, voltando para Jerusalém, foram para esse lugar, ali, o Monte Gerizim. E lá do lado esquerdo, lá no cantinho, temos as ruínas do templo que eu mostrei para você, que era o templo dos samaritanos. Agora, o que é interessante, quando a gente tem um mapa, a gente começa a nos localizar, a gente vê que estão todos próximos um do outro. Aqui embaixo está o poço de Jacó. Foi ali que Jesus se encontrou com a mulher samaritana em João capítulo 4, verso de número 24. E é por esse motivo que dentro do judaísmo considera-se que judeu é aquele que vem dos samaritanos, dessa linhagem dos samaritanos. De cima do cume Gerizim ou do cume Ebal, o patriarca podia ver grande parte da terra prometida. A cidade de Siquém, está ali, ó, Shequém, no meio, Siquém. De cima do monte, o patriarca, ou seja, o líder da tribo que estavam com eles, eles observavam, eles podiam ver a terra prometida, tá? Então do cume do monte eles podiam ver a terra prometida. A cidade de Siquém hoje é chamada de atual cidade Nablus. Era um centro vital situada nas entranhas norte e sul da estrada que levava até a costa do Vale do Jordão. Bem, eu vou falar sobre o restante semana que vem, para a gente ganhar tempo, tá bom? Vou falar sobre a construção do altar que Abraão fez, mas eu quero parar por aqui, trazendo essas informações para você. Pai, eu quero te dar graça nessa noite, pela sua bondade, a tua misericórdia e por tudo que nós estamos aprendendo
com a tua palavra. Muito obrigado pelos teus filhos que saíram da sua casa e vieram aprender com a tua palavra, da tua palavra. Quero pedir, ó Deus, pela vida do patrão da irmã Ana Paula. Deus, guarda esse homem. Ó Deus, nós sabemos que tu és o médico dos médicos. Ó Deus, tu tens o controle de tudo. Nós pedimos a tua bênção, a tua mão estendida sobre essa pessoa, esse homem. Guarde-o em nome de Jesus. Da mesma forma, oramos pela vida da irmã Ivanilda. Colocamos a tua filha nas tuas mãos. Guarda ela, repreenda as enfermidades, repreenda, Deus, aquilo que está trazendo incômodo. Que a tua boa mão, Senhor, que Jeová Rafá entre na vida da tua filha, curando, libertando, trazendo paz e saúde. Nós ministramos saúde sobre a vida dela nessa hora, no precioso nome de Jesus. E quantos dizem amém, amém.